Você já percebeu que começa motivado, cheio de planos, mas depois de alguns dias tudo desmorona? Você não é fraco, você não é fracassado, você apenas nunca entendeu que consistência não é motivação, é uma frequência vibracional que Bob Proctor ensinou durante 60 anos e que pode ser programada no seu subconsciente. A neurociência comprova. Quando você força a consistência, mesmo sem vontade, você está literalmente reconfigurando os circuitos neurais. E aqui está o segredo que vai mudar tudo para você. Consistência não é sobre sentir vontade, é sobre vibrar na frequência da disciplina até que tudo ao seu redor se alinhe com essa nova programação. Nos próximos minutos, você vai descobrir a regra dura que pessoas no topo aplicam todos os dias e que vai fazer tudo na sua vida finalmente se encaixar. Sabe qual é a verdade que ninguém te conta? Todo mundo que você admira, todo mundo que chegou onde você quer chegar, passou pelo mesmo processo. Eles forçaram consistência quando não tinham vontade. Eles repetiram ações quando tudo dentro deles gritava para parar. E sabe o que aconteceu? O cérebro deles foi reprogramado. O subconsciente deles foi reescrito. A frequência vibracional deles mudou. E quando a frequência muda, tudo muda junto. Bob Proctor sempre dizia que você não atrai o que você quer, você atrai o que você vibra. E se você vibra inconsistência, você vai atrair caos. Mas se você força a consistência até ela se tornar sua nova vibração natural, você atrai realização, você atrai resultados, você atrai a vida que sempre quis. Então fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui não é teoria. É o mapa exato de como reprogramar sua mente para se tornar imparável. Vamos começar do começo. Você sabe por que você começa projetos e não termina? Você sabe por que na segunda-feira você acorda determinado e na quarta-feira já desistiu? Não é porque você é preguiçoso, não é porque você não tem disciplina, é porque existe um paradigma mental operando no seu subconsciente que você nunca identificou. Bob Proctor dedicou a vida inteira ensinando sobre paradigma e ele descobriu algo revolucionário. Paradigmas são programas mentais instalados na sua mente subconsciente através de repetição, geralmente na infância, e eles controlam 95% das suas ações sem você perceber. Então, quando você tenta ser consistente usando apenas sua mente consciente, você está lutando contra uma programação que tem anos de instalação. É como tentar dirigir um carro enquanto o piloto automático puxa o volante para o lado contrário. Você se esforça, se esforça, se esforça, mas o carro sempre volta para o mesmo lugar. E sabe o que acontece? Você acha que o problema é você. Você acha que você não tem o que é preciso. Mas a verdade é que você só nunca aprendeu a reprogramar o piloto automático. Você nunca entendeu que inconsistência não é um defeito de caráter, é um paradigma que pode ser substituído. Pensa comigo. Quantos projetos você começou nos últimos 12 meses? Quantos você realmente levou até o fim? Se a resposta for poucos ou nenhum, eu quero que você entenda uma coisa. Isso não diz nada sobre quem você é. Isso diz tudo sobre qual paradigma está instalado no seu subconsciente. Bob Proctor sempre ensinava que a zona de conforto é uma prisão mental. Toda vez que você tenta fazer algo novo, algo que exige consistência, você está saindo da zona de conforto. E sabe o que o seu subconsciente faz? Ele entra em pânico, ele dispara alarmes, ele cria resistência. Por quê? Porque o trabalho do subconsciente é te manter seguro. E para ele, seguro significa familiar. Então, mesmo que familiar seja ruim, mesmo que familiar seja mediocridade, o subconsciente prefere isso do que o desconhecido. É por isso que você sabota seus próprios sonhos. É por isso que você encontra desculpas. É por isso que, de repente, você não tem mais vontade. Não é falta de desejo. É o paradigma de conforto lutando para te manter exatamente onde você está. E a Bíblia já revelava isso há milhares de anos.
Provérbios capítulo 12, versículo 24, diz que a mão dos diligentes dominará, mas o negligente será tributário. Diligência não é uma emoção que você sente, é uma frequência que você instala através da repetição forçada. A neurociência moderna confirma tudo isso. Pesquisas sobre neuroplasticidade demonstram que o cérebro humano tem a capacidade de se reconstruir através da repetição de novas ações. Cada vez que você força uma ação consistente, você está criando novos circuitos neurais. No começo, esses circuitos são fracos, por isso tudo parece difícil. Mas se você continua, se você força, se você repete, esses circuitos se fortalecem. E chega um momento em que eles se tornam automáticos. Você não precisa mais pensar. Você não precisa mais se forçar. A consistência se torna parte de quem você é. Bob Proctor ensinava no livro Você Nasceu Rico que a repetição é a mãe da habilidade. Quando você repete algo o suficiente, você reprograma o subconsciente. E quando o subconsciente está reprogramado, você não precisa mais lutar. A ação flui naturalmente. Seu subconsciente é como um piloto automático programado para voltar sempre para o porto seguro do conforto. Mas quando você entende que você pode reprogramar esse piloto através da consistência forçada, tudo muda. Você percebe que você não é vítima dos seus hábitos. Você é o programador. Você não é fraco. Você só nunca entendeu que está lutando contra um paradigma invisível que pode ser reescrito linha por linha, dia após dia, através da disciplina consciente. E tem mais. Esse paradigma de inconsistência não apareceu do nada. Ele foi instalado. Talvez na sua infância você viu adultos começando e não terminando. Talvez você ouviu frases como: não adianta tentar, você não vai conseguir, isso é muito difícil para você. Talvez você tentou algo uma vez, falhou, e alguém reforçou que você não era bom o suficiente. Cada uma dessas experiências gravou uma linha de código no seu subconsciente, e agora, anos depois, você carrega esse código sem nem saber. Então, quando você tenta ser consistente, o código dispara. Você não consegue, você sempre desiste. Para que tentar? E você acredita, você acha que isso é verdade sobre você. Mas Bob Proctor sempre ensinou que paradigmas não são verdades, são apenas programas. E programas podem ser deletados e substituídos. Você pode instalar um novo paradigma, um paradigma de disciplina, um paradigma de consistência, um paradigma que diz: eu termino o que eu começo. Eu sou alguém que honra compromissos comigo mesmo. Eu vibro na frequência da realização. E quando você instala esse novo paradigma através da repetição forçada, sua vida inteira muda. Porque você muda, não superficialmente, mas na raiz, no subconsciente, na frequência vibracional que você emite para o universo. E quando essa frequência muda, tudo ao seu redor precisa mudar junto para combinar com ela. O próximo ponto é ainda mais importante porque agora você vai entender a física invisível que governa a sua realidade. Bob Proctor não ensinava apenas desenvolvimento pessoal, ele ensinava leis universais. E a lei mais poderosa de todas é a lei da vibração. Ele sempre dizia: tudo neste universo está em vibração. Você, eu, a cadeira onde você está sentado, o ar que você respira, tudo está vibrando em diferentes frequências. E aqui está o que vai mudar sua vida. Seus pensamentos também são vibrações. Quando você pensa de forma consistente, você emite uma frequência vibracional específica. Quando você pensa de forma inconsistente, você emite outra frequência. E a lei da vibração diz que você atrai para sua vida aquilo que está vibrando na mesma frequência que você. Então, se você vibra inconsistência, você atrai caos. Se você vibra disciplina, você atrai ordem. Se você vibra escassez, você atrai falta. Se você vibra a abundância, você atrai prosperidade. Não é mágica, não é sorte, é física mental.
É a lei da vibração operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondendo à frequência que você emite através dos seus pensamentos dominantes e das suas ações repetidas. Bob Proctor estudou com Earl Nightingale, que estudou com Napoleon Hill, que estudou com Andrew Carnegie e mais de 500 milionários da época. E todos eles chegaram à mesma conclusão. Você se torna o que você pensa a maior parte do tempo. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas não entende. Não é o que você pensa de vez em quando que importa. É o que você pensa consistentemente. É o pensamento dominante. É a vibração habitual. Então, quando você vive numa montanha-russa emocional, quando você está motivado hoje e desmotivado amanhã, quando você começa 1000 coisas e não termina nenhuma, qual é a vibração dominante que você está emitindo? Inconsistência. E o universo responde a isso, te dando mais inconsistência. Relacionamentos inconsistentes, dinheiro inconsistente, resultados inconsistentes. Você olha em volta e pensa, por que nada funciona para mim? E a resposta é, porque você está vibrando na frequência errada. Você está pedindo consistência, mas vibrando inconsistência. E a lei da vibração não responde ao que você quer, ela responde ao que você é. Qual frequência você está emitindo agora? De alguém que termina o que começa ou de alguém que desiste? Seja honesto com você mesmo, porque essa resposta determina tudo. A Bíblia fala sobre isso de um jeito profundo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Por que Paulo disse isso? Porque ele entendia que seus pensamentos dominantes determinam sua realidade. Quando você pensa em disciplina, em consistência, em realização, você começa a vibrar nessa frequência. E quando você vibra nessa frequência, você atrai pessoas, recursos e oportunidades alinhadas com ela. Mas quando você pensa em fracasso, em desistência, em eu não consigo, você vibra escassez. E escassez atrai mais escassez. Então, renovar a mente, como a Bíblia ensina, não é apenas ler versículos bonitos. É reprogramar a frequência vibracional através de pensamentos consistentes e disciplinados. É trocar o paradigma da inconsistência pelo paradigma da realização. E isso exige força. Exige você forçar pensamentos novos até eles se tornarem automáticos. Exige você forçar ações novas até seu cérebro aceitar que essa é a nova normalidade. Não é fácil, mas é a única forma, porque o universo não negocia com promessas, ele responde a frequências. E tem um mecanismo no seu cérebro que trabalha diretamente com isso. Chama-se sistema reticular ativador. A neurociência descobriu que existe uma parte do seu cérebro que funciona como um filtro de percepção. Ele decide o que você vê e o que você ignora com base no que você programa nele através dos seus pensamentos dominantes. Então, se você pensa o tempo todo que você é inconsistente, seu sistema reticular ativador vai buscar evidências disso. Vai te mostrar toda vez que você desistiu, toda vez que você falhou, toda vez que você não terminou. E aí você confirma, tá vendo? Eu sou inconsistente mesmo. Mas se você começa a forçar o pensamento oposto, se você começa a se ver como alguém disciplinado, como alguém que termina o que começa, o sistema reticular ativador muda o filtro. Ele começa a te mostrar evidências da nova identidade. Você percebe momentos em que foi consistente. Você lembra de coisas que você terminou. Você encontra recursos que apoiam a nova vibração. E aos poucos, o que era forçado se torna natural. Vibração é como uma estação de rádio. Você sintoniza a frequência da disciplina e o universo envia os recursos dessa frequência. Quando você muda sua vibração de inconsistência para consistência, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. As portas certas se abrem.
As pessoas certas aparecem. As ideias certas chegam. Não porque você teve sorte, mas porque você mudou a frequência. Bob Proctor ensinava no livro A Arte de Viver que a lei da atração é, na verdade, uma consequência da lei da vibração. As pessoas acham que a lei da atração é sobre pensar positivo e esperar que coisas boas aconteçam. Mas não é isso. A lei da atração responde à sua vibração, não aos seus desejos superficiais. Você pode querer dinheiro, mas se você vibra escassez, você vai atrair falta. Você pode querer relacionamentos saudáveis, mas se você vibra carência, você vai atrair pessoas dependentes ou tóxicas. Você pode querer sucesso, mas se você vibra inconsistência, você vai atrair fracasso. Porque o universo não lê suas intenções, ele lê sua frequência, e sua frequência é determinada pelos seus pensamentos e ações mais consistentes. Então a pergunta não é o que eu quero, a pergunta é qual frequência eu estou emitindo agora? E se a resposta não te agrada, você tem o poder de mudar, não da noite para o dia, não com um pensamento só, mas através da consistência forçada, através da repetição diária, através de você acordar todo dia e decidir: hoje eu vou vibrar disciplina, mesmo que minha mente grite o contrário. Hoje eu vou agir como a pessoa que eu quero me tornar, mesmo que eu não sinta vontade. E quando você faz isso, quando você força essa nova frequência por tempo suficiente, algo mágico acontece. O subconsciente se rende, o paradigma muda e a nova vibração se torna sua natureza. O que vem agora muda tudo, porque você vai descobrir por que forçar consistência não é sofrer, é libertar. Tem uma confusão gigante na mente das pessoas sobre força de vontade. Elas acham que força de vontade é um músculo que você usa para empurrar através da resistência. E até certo ponto isso é verdade. Mas Bob Proctor ensinou algo mais profundo. Ele disse que quando você depende só de força de vontade, você vai cansar. Porque força de vontade é da mente consciente. E a mente consciente se cansa. Ela tem energia limitada. É por isso que no final do dia você não tem mais força para resistir à tentação. É por isso que você quebra a dieta à noite, mesmo tendo mantido o dia inteiro. A força de vontade acabou. Mas quando você reprograma o subconsciente, você não precisa mais de força de vontade, porque a ação se torna automática. Você não precisa pensar para escovar os dentes de manhã, certo? Por quê? Porque está programado no subconsciente. Você não precisa de motivação para tomar banho. Você simplesmente faz. E é isso que acontece quando você força a consistência por tempo suficiente. A ação deixa de ser um esforço consciente e se torna parte de quem você é. Você não se força a ser consistente. Você simplesmente é consistente, porque você reprogramou o código. Bob Proctor ensinava a diferença entre mente consciente e mente subconsciente no programa Paradigm Shift. Ele dizia: a mente consciente é a mente pensante. É onde você processa informação, toma decisões, tem força de vontade, mas ela controla apenas 5% das suas ações. Os outros 95% são controlados pela mente subconsciente. E a mente subconsciente não pensa, ela apenas executa programas. Ela não questiona, ela apenas repete padrões que foram instalados através da repetição. Então, se você quer mudar sua vida, você não pode depender só da mente consciente. Você precisa reprogramar o subconsciente. E como você faz isso? Através da repetição. Através da consistência forçada, através de você fazer a mesma ação todos os dias, mesmo sem vontade, até que o subconsciente aceite que essa é a nova realidade. No começo, vai parecer forçado, vai parecer difícil, vai parecer que você está lutando contra uma parede invisível, mas você não está lutando contra nada, você está reprogramando. Forçar consistência é como treinar um músculo. Dói no começo, mas depois se torna natural e automático.
E aqui está o segredo. São necessários aproximadamente 90 dias de repetição consistente para um novo hábito se consolidar no subconsciente. 90 dias, 3 meses, 12 semanas. Não é para sempre. É apenas tempo suficiente para o cérebro aceitar que essa é a nova programação. A Bíblia fala sobre renovação da mente em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação não vem de tentar mudar o mundo ao seu redor, vem de renovar a mente. E renovar a mente significa reprogramar o subconsciente. Significa trocar paradigmas velhos por paradigmas novos. Significa forçar pensamentos e ações que ainda não são naturais para você até que eles se tornem naturais. E quando isso acontece, quando a renovação é completa, você experimenta a vontade perfeita de Deus para sua vida. Não porque Deus mudou, mas porque você mudou, porque sua frequência mudou, porque agora você vibra alinhamento. Você não está sofrendo, você está reprogramando a frequência que vai determinar seu futuro. Cada dia que você força consistência é mais um dia que você está escrevendo uma nova linha de código no seu subconsciente. Cada dia é uma vitória. Cada dia te aproxima da versão de você que já vibra disciplina como segunda natureza. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de formar novos caminhos neurais através da repetição de novas ações. Quando você faz algo pela primeira vez, o cérebro precisa usar muita energia para processar aquilo. Mas se você repete, o cérebro cria um caminho. E se você continua repetindo, aquele caminho se fortalece, até que se torna uma autopista. Você não precisa mais pensar, o cérebro executa automaticamente. É assim que hábitos são formados, e é assim que paradigmas são quebrados. Você força a ação nova até o cérebro criar o caminho, e então você continua até o caminho se tornar automático. Os primeiros 30 dias são os mais difíceis, porque você está literalmente construindo algo do zero no seu cérebro. Mas se você passar dos 30, se você chegar nos 60, se você completar os 90, você vira outra pessoa. Não metaforicamente, literalmente. Seus circuitos neurais são diferentes. Seu subconsciente está reprogramado. Sua vibração mudou. E quando sua vibração muda, sua realidade muda junto. O que mudaria na sua vida se você aplicasse consistência forçada por apenas 90 dias? Pensa nisso. 90 dias não é nada. É um trimestre. É uma estação do ano. Mas pode ser a diferença entre você continuar onde está ou você finalmente quebrar o ciclo de inconsistência que te persegue há anos. Espera só até você entender o que vem agora. Isso aqui vai mudar completamente como você vê seus hábitos e como você estrutura sua transformação. Bob Proctor não ensinava conceitos abstratos. Ele ensinava métodos práticos baseados em leis universais. E um dos métodos mais poderosos que ele usava era o que ele chamava de programa de 90 dias. Ele descobriu através de décadas de experiência que 90 dias é o tempo mínimo necessário para quebrar um paradigma profundo e instalar um novo. Por quê? Porque em 90 dias você passa por todos os desafios que seu subconsciente vai criar para te puxar de volta. Você passa pelos primeiros 15 dias de entusiasmo, depois pelos dias 15 a 30, onde a motivação cai e a resistência aumenta. Depois pelos dias 30 a 60, onde você enfrenta a tentação de desistir porque os resultados ainda não são visíveis. E, finalmente, pelos dias 60 a 90, onde você começa a ver as mudanças e o subconsciente finalmente aceita que essa é a nova realidade. Se você sobrevive aos 90 dias, você quebrou o paradigma. O novo hábito está instalado. A nova frequência está ativada. E a partir daí,
Tudo fica mais fácil, porque você não está mais lutando, você está fluindo. Bob Proctor tinha um exercício específico que ele chamava de seminário mental diário. Ele ensinava que toda manhã, antes de fazer qualquer outra coisa, você deveria passar alguns minutos reprogramando sua mente, visualizando seus objetivos, repetindo afirmações, sentindo as emoções de quem já alcançou. Por quê? Porque quando você faz isso de manhã, você programa o sistema reticular ativador para buscar evidências daquela realidade durante o dia. Você muda sua vibração antes de enfrentar o mundo. E quando sua vibração está alinhada com seus objetivos, o mundo responde de forma diferente. Então, no programa de 90 dias, você não apenas força ações consistentes, você também força pensamentos consistentes. Você passa de 5 a 10 minutos toda manhã visualizando a versão de você que já é disciplinada, que já termina o que começa, que já vive na frequência da realização. E durante o dia, quando a resistência aparecer, você lembra dessa visualização. Você lembra de quem você está se tornando. E você age a partir dessa identidade futura, não da sua identidade atual. Isso é reprogramação mental profunda. Isso é mudança de paradigma real. Não é fingir até conseguir. É vibrar na frequência do que você quer, até que o subconsciente aceite que isso é quem você é agora. A Bíblia ensina sobre tempos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe um tempo para plantar e um tempo para colher, mas a maioria das pessoas quer colher sem plantar. Elas querem resultados imediatos, elas querem transformação instantânea, e quando não acontece, elas desistem. Mas tudo na natureza tem um tempo. Você planta uma semente e ela não vira árvore no dia seguinte. Ela precisa de tempo para criar raízes. Ela precisa de tempo para crescer, e durante esse tempo você não vê nada acontecendo na superfície. Mas debaixo da terra, no invisível, tudo está mudando. E é assim com paradigmas. Quando você força a consistência, você está plantando. E nos primeiros dias, nas primeiras semanas, parece que nada está mudando. Mas debaixo da superfície consciente, no subconsciente, tudo está se reorganizando. 90 dias é como plantar uma árvore. Você não vê crescimento todo dia, mas a raiz está se fortalecendo no subsolo do subconsciente. E chega um momento em que a árvore rompe a superfície. Os resultados aparecem, as mudanças se manifestam. E quando isso acontece, você percebe que cada dia de consistência forçada valeu a pena. 3 meses de disciplina podem criar 3 décadas de abundância. Porque você não está apenas criando um hábito, você está instalando uma nova identidade. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, ensinou que pensamento consistente é a base de toda manifestação. Ele disse: para pensar saúde quando cercado pela aparência de doença, ou pensar riqueza quando cercado pela aparência de pobreza, requer poder. Mas aquele que adquire esse poder se torna uma mente mestre. Ele pode conquistar o destino e ter o que deseja. Você percebe o padrão? Todos os grandes mestres ensinaram a mesma coisa. Napoleon Hill, Wallace Wattles, Earl Nightingale, Bob Proctor. Todos falaram sobre pensamento consistente. Todos falaram sobre disciplina mental. Todos falaram sobre forçar a nova frequência até ela se tornar natural. E todos eles viveram o que ensinaram. Bob Proctor aplicou o programa de 90 dias na própria vida quando estava falido aos 26 anos. Ele forçou consistência. Ele repetiu afirmações. Ele visualizou prosperidade. E em alguns anos ele era milionário. Não porque teve sorte, porque ele reprogramou o subconsciente, ele mudou a vibração, ele instalou um novo paradigma e o universo respondeu. Se você soubesse que 90 dias de consistência forçada mudariam sua vida para sempre, você toparia?
Se você soubesse que 3 meses de disciplina poderiam quebrar paradigmas que te limitam há décadas, você enfrentaria? A resposta já está dentro de você. Você só precisa decidir que agora é a hora. O que vem agora é o que separa quem chega no topo de quem fica na base. Prepare-se, porque isso aqui é o método prático que você vai começar a aplicar amanhã de manhã. Bob Proctor ensinava um exercício que ele chamava de exercício do espelho. E esse exercício é tão poderoso que ele sozinho pode mudar sua vida inteira se você aplicar com consistência. Funciona assim. Toda manhã você se posiciona em frente a um espelho, olha nos seus próprios olhos e declara em voz alta afirmações de identidade no presente. Não no futuro, não como desejo, como fato. Você diz, eu sou consistente, eu sou disciplinado, eu termino o que eu começo, eu vibro na frequência da realização. Por que isso funciona? Porque o subconsciente não distingue entre realidade e imaginação vívida repetida. Quando você olha nos seus próprios olhos e declara quem você é, o subconsciente começa a aceitar aquilo como verdade. No começo, vai parecer mentira, vai parecer estranho, vai parecer que você está fingindo. Mas você não está fingindo, você está instalando, você está programando, você está usando a linguagem que o subconsciente entende, que é repetição emocional. E quando você faz isso todos os dias por 90 dias, algo incrível acontece. Você começa a se tornar aquilo que você declara. Não porque você mentiu até virar verdade, mas porque você instalou uma nova identidade no nível mais profundo da sua mente. E tem mais. Durante o dia, sempre que você enfrentar resistência, sempre que sentir vontade de desistir, sempre que a inconsistência tentar te puxar de volta, você lembra da declaração da manhã. Você lembra de quem você disse que você é. E você age a partir daquela identidade, não da sua identidade passada, da sua identidade futura que você está instalando agora. Isso muda tudo. Porque agora você não está tentando ter disciplina, você é disciplinado. Você não está tentando ser consistente, você é consistente, é a sua identidade. E quando algo é sua identidade, você não precisa de motivação externa. Você age automaticamente de acordo com quem você é. Bob Proctor ensinava que a diferença entre pessoas de sucesso e pessoas que lutam está na autoimagem. Pessoas de sucesso têm uma autoimagem de sucesso. Elas se veem como realizadoras. Então elas agem de acordo com essa imagem. Pessoas que lutam têm uma autoimagem de luta. Elas se veem como vítimas, como incapazes, como inconsistentes. E então elas agem de acordo com essa imagem. Mas a boa notícia é que a autoimagem pode ser mudada. E o exercício do espelho é uma das ferramentas mais poderosas para fazer isso. Você está disposto a olhar no espelho amanhã de manhã e declarar quem você está se tornando? Você está disposto a fazer isso todos os dias por 90 dias, mesmo quando parecer estranho, mesmo quando parecer mentira, mesmo quando sua mente disser que não está funcionando? Porque se você está, você vai se surpreender com quem você vai se tornar. A Bíblia ensina sobre o poder da declaração. Mateus capítulo 17, versículo 20 diz: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Fé não é apenas acreditar, é declarar, é falar, é afirmar. Quando você declara algo com convicção, você está ativando uma força no universo. Você está mudando sua vibração através das palavras. E quando sua vibração muda, montanhas se movem, obstáculos desaparecem, caminhos se abrem. Não é mágica, é lei espiritual confirmada pela física mental que Bob Proctor ensinou. Quando você declara, eu sou consistente, você não está mentindo. Você está instalando a nova programação. Você está ativando a nova frequência. E o universo precisa responder. Porque você mudou o que você vibra.
Cada manhã é uma oportunidade de reprogramar o código-fonte do seu subconsciente através da repetição consciente. E quando você combina isso com ação, quando você não apenas declara, mas também age, a transformação é inevitável. Você se torna aquilo que você declara e pratica consistentemente. Napoleon Hill ensinou em Pense e Enriqueça sobre o que ele chamou de definitividade de propósito. Ele disse que toda pessoa de sucesso tem um propósito claro e específico, e elas focam nesse propósito com disciplina inabalável. Elas não se distraem, elas não pulam de projeto em projeto. Elas escolhem uma direção e forçam consistência naquela direção até alcançar o objetivo. E como elas fazem isso? Através de autossugestão, através de repetir para si mesmas todos os dias qual é o objetivo e quem elas precisam ser para alcançar aquele objetivo. É o mesmo princípio do exercício do espelho. É reprogramação do subconsciente através da repetição consciente e emocional. Então, parte do seu programa de 90 dias precisa incluir clareza de propósito. Você precisa saber exatamente o que você quer alcançar. E você precisa declarar isso todos os dias. Não como desejo distante, mas como realidade que você está instalando agora através da frequência de disciplina. Quando você declara, eu sou consistente, você não está dizendo que será um dia. Você está dizendo que é agora. E seu subconsciente não tem escolha a não ser começar a aceitar isso como verdade. E quando ele aceita, tudo muda. Suas ações mudam, suas escolhas mudam, sua vibração muda. E sua realidade muda junto, porque você muda, não superficialmente, mas na raiz, no subconsciente, na identidade. E quando a identidade muda, tudo é possível. Isso aqui vai explodir sua mente. O próximo conceito é o que Bob Proctor guardou para os alunos mais avançados, e é onde a magia realmente começa a acontecer. Até agora, você entendeu sobre paradigmas, sobre vibração, sobre reprogramação. Mas tem um momento no processo em que tudo se encaixa. E esse momento acontece quando você cruza o que Bob Proctor chamava de ponto de virada. É quando a consistência forçada se torna consistência natural. É quando a disciplina externa se torna disciplina interna. É quando você para de lutar e começa a fluir. E nesse ponto algo extraordinário acontece. A lei da atração é ativada automaticamente. Você para de tentar atrair coisas e as coisas começam a vir até você. Por quê? Porque sua vibração mudou. E quando sua vibração muda, você se torna um ímã para tudo que vibra na mesma frequência. Você já percebeu que quando você está consistente, parece que tudo conspira a seu favor? Não é coincidência. É a lei da vibração operando. Você mudou sua frequência através da disciplina. E agora o universo está te devolvendo resultados que combinam com essa frequência. Bob Proctor ensinava no programa The Science of Getting Rich que a lei da atração não funciona sozinha. Ela é sempre uma consequência da lei da vibração. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você vibra. Então, quando você força a consistência, quando você instala disciplina, quando você vive por 90 dias como alguém que termina o que começa, você muda sua vibração dominante. E quando isso acontece, oportunidades aparecem. Pessoas certas cruzam seu caminho. Recursos surgem do nada. E você olha para trás e pensa, como isso tudo se alinhou. Mas não foi sorte. Foi física, mental. Foi a lei da vibração trabalhando. Você vibrou disciplina e o universo respondeu com situações que exigem e recompensam disciplina. Consistência é como um ímã vibracional. Quanto mais você vibra nessa frequência, mais você atrai situações alinhadas com ela. E aqui está o segredo final. Quando você atinge o ponto de virada, quando a consistência se torna sua natureza, você não precisa mais pensar sobre isso. Você apenas é. E quando você apenas é, a manifestação se torna automática. Você não precisa mais tentar.
Você vibra e o universo entrega, simples assim. E tem uma prática que acelera isso. Bob Proctor sempre ensinou sobre o poder da gratidão. Ele dizia que gratidão é uma das frequências vibracionais mais altas que existem. Quando você sente gratidão genuína, você eleva sua vibração instantaneamente. E quanto mais alta a sua vibração, mais rápido você atrai o que deseja. Então, parte do seu programa de 90 dias precisa incluir gratidão diária. Toda noite, antes de dormir, você lista pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas grandes ou pequenas. O que importa não é o tamanho, é a emoção. Quando você sente gratidão, você está dizendo para o universo: eu reconheço a abundância que já tenho. E o universo responde: então eu vou te dar mais para você ser grato. É uma lei. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Quanto mais você reconhece suas vitórias, mesmo as pequenas, mais vitórias aparecem. Porque você está vibrando abundância. E abundância atrai abundância. Escassez atrai escassez. Então, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando você não sentir vontade, você para alguns minutos e agradece. Você agradece pela oportunidade de reprogramar sua mente. Você agradece pela disciplina que você está instalando. Você agradece pelos 90 dias de transformação que você está vivendo. E quando você faz isso, você acelera o processo, porque você está vibrando a frequência de quem já chegou lá. A Bíblia fala sobre isso em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. É a lei da reciprocidade, é a lei da vibração. Quando você dá gratidão, você recebe mais para agradecer. Quando você vibra a abundância através da gratidão, o universo devolve abundância. E isso funciona para tudo. Quando você é grato pela disciplina que você está construindo, você fortalece aquela disciplina. Quando você é grato pelas pequenas vitórias, você atrai vitórias maiores. Quando você é grato pela consistência que está instalando, você acelera a reprogramação do subconsciente. É como adubar a semente que você plantou. A semente já estava lá, mas a gratidão faz ela crescer mais rápido. Bob Proctor dizia que pessoas ricas não são gratas porque são ricas, elas são ricas porque são gratas. A gratidão veio primeiro, a riqueza veio depois. Porque a gratidão elevou a vibração e a vibração elevada atraiu a riqueza. É sempre nessa ordem, sempre. Quando você se torna consistente na vibração, o universo não tem escolha a não ser te entregar resultados consistentes. Não porque você merece, mas porque é lei, é física mental, é como a gravidade. Não importa se você acredita, funciona de qualquer jeito. Earl Nightingale, que foi mentor de Bob Proctor, ensinou algo poderoso. Você se torna o que você pensa a maior parte do tempo. Seus pensamentos dominantes determinam sua realidade. Então, se você passa o dia inteiro pensando em inconsistência, em como você não tem disciplina, em como você sempre desiste, adivinhe o que você vai atrair? Mais inconsistência, mais falta de disciplina, mais desistências. Mas se você força pensamentos de disciplina, se você repete para si mesmo que você é consistente, se você visualiza a versão de você que termina tudo que começa, você muda os pensamentos dominantes. E quando você muda os pensamentos dominantes, você muda a vibração. E quando você muda a vibração, você muda a realidade. É um processo. Não acontece da noite para o dia, mas acontece, com certeza, porque é lei universal. Então, durante os 90 dias, você vigia seus pensamentos. Toda vez que um pensamento de inconsistência aparecer, você para e substitui. Você diz: não, esse não é mais meu paradigma. Meu paradigma agora é disciplina. Eu sou consistente. Eu termino o que eu começo. E você repete até o pensamento negativo perder força.
Aos poucos, os pensamentos negativos aparecem menos e os pensamentos de disciplina se tornam automáticos. Você reprogramou a mente. E quando a mente está reprogramada, tudo se encaixa. Pessoas certas, recursos certos, oportunidades certas. Tudo se alinha com sua nova vibração. O que você vai descobrir agora é a parte final que fecha todo o ciclo e é onde a mágica realmente acontece, onde tudo que você aprendeu se consolida numa verdade simples e poderosa. Eu quero que você entenda uma coisa: todas as estratégias do mundo, todas as técnicas, todas as ferramentas, nada disso importa se você não tiver consistência como base. Bob Proctor sempre dizia que disciplina é a ponte entre objetivos e realização. Você pode ter os melhores planos, as melhores ideias, as melhores oportunidades, mas se você não tem disciplina para executar consistentemente, nada disso vale nada. E ele também dizia algo ainda mais profundo: mentalidade milionária não é sobre quanto dinheiro você tem, é sobre qual frequência você vibra, é sobre como você pensa, é sobre como você age, é sobre quem você é no nível subconsciente. E a característica número 1 de toda pessoa com mentalidade milionária é disciplina inabalável. Não é inteligência, não é sorte, não é conexões, é disciplina. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, quer você sinta vontade ou não. Isso é o que separa quem chega no topo de quem fica sonhando. Isso é a regra dura. E é a única que realmente importa. Pensa comigo. Por que existem pessoas extremamente inteligentes que nunca saem do lugar? Por que existem pessoas com oportunidades incríveis que desperdiçam tudo? Por que existem pessoas com tanto potencial que morrem sem realizar nada? Porque elas não têm disciplina. Elas não têm consistência, elas vibram inconsistência e o universo devolve resultados inconsistentes. Não importa o quanto você sabe, não importa o quanto você quer, não importa quantas oportunidades você tem. Se você não tem a disciplina de executar consistentemente, você não vai chegar a lugar nenhum. É brutal, é duro, mas é verdade. E a razão pela qual eu estou sendo tão direto com você é porque você precisa ouvir isso. Você já sabe de muita coisa. Você já ouviu muitos conselhos. Você já viu muitos vídeos, mas nada mudou, certo? Por quê? Porque você não aplicou consistência. Você consumiu informação, mas não reprogramou o subconsciente. Você sentiu motivação, mas não mudou a vibração. E agora você está aqui, e eu estou te dando a verdade nua e crua. A única coisa que vai mudar sua vida é você se forçar a ser consistente por 90 dias. Não tem atalho, não tem fórmula mágica, não tem hack secreto. Tem você, sua decisão, e 90 dias de disciplina forçada até se tornar natural. Bob Proctor viveu até os 87 anos, e até os últimos dias da vida dele, ele acordava cedo. Fazia seu seminário mental, estudava, ensinava, vivia o que pregava. Por quê? Porque disciplina tinha se tornado sua natureza. Ele tinha reprogramado o subconsciente há décadas, e agora aquilo era quem ele era. Ele não precisava se forçar mais. Ele simplesmente vivia na frequência da disciplina. E por causa disso, ele impactou milhões de pessoas. Ele criou riqueza. Ele viveu com propósito, ele chegou no topo e ficou lá. Não porque ele era especial, mas porque ele aplicou as leis universais. Ele entendeu que consistência é reprogramação. Ele entendeu que disciplina é vibração. Ele entendeu que o preço da inconsistência é muito maior que o preço da disciplina. Qual é o preço da inconsistência? É viver uma vida inteira de potencial não realizado. É chegar no final e perceber que você poderia ter feito tudo o que sonhou, mas não fez porque não teve disciplina. É olhar para trás e ver 1000 projetos começados e nenhum terminado. É sentir o gosto amargo do arrependimento. Esse é o preço. E qual é o preço da disciplina?
É 90 dias de desconforto. É 3 meses se forçando. É um trimestre saindo da zona de conforto. Qual dos dois preços você prefere pagar? Porque você vai pagar um ou outro. Não tem como escapar. Ou você paga o preço da disciplina agora, ou você paga o preço da inconsistência depois. E o segundo é infinitamente mais caro. A Bíblia ensina sobre isso com clareza. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A seu tempo, não no seu tempo, no tempo certo. Você planta com disciplina, você cultiva com consistência e você colhe no tempo determinado. Mas a maioria das pessoas desfalece. Elas plantam por uma semana e querem colher. Elas se esforçam por um mês e desistem porque não viram resultado. E aí a colheita nunca vem, porque elas não esperaram, elas não sustentaram. Elas não foram consistentes até o fim. E tudo que elas plantaram morreu. Mas quando você entende que consistência é uma frequência, que disciplina é uma vibração, que 90 dias é apenas o tempo de instalação, tudo muda. Você não fica ansioso por resultados imediatos. Você confia no processo. Você sabe que cada dia de disciplina está construindo algo no invisível. E você continua, mesmo quando não vê resultado, mesmo quando ninguém te apoia. Mesmo quando sua própria mente grita para você parar, você continua, porque você sabe que a colheita está garantida. Não é questão de se, é questão de quando. E o quando é determinado pela sua consistência. Quanto mais consistente, mais rápido. Quanto mais disciplinado, mais certo. É matemática espiritual, é física mental, é lei universal. Napoleon Hill estudou 500 milionários durante 20 anos para escrever A Lei do Triunfo. E sabe qual foi a característica que todos eles tinham em comum? Autodisciplina. Ele dedicou um capítulo inteiro do livro só para falar sobre isso. Ele disse que autodisciplina é o fator determinante entre sucesso e fracasso. Não é talento, não é educação, não é origem. É autodisciplina, é a capacidade de governar a si mesmo, de fazer suas emoções obedecerem sua vontade, de manter o curso mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. E isso não é dom, é habilidade, é programação. É algo que você instala através da repetição forçada. Então, quando Bob Proctor fala sobre mentalidade milionária, quando a Bíblia fala sobre não desfalecer, quando Napoleon Hill fala sobre autodisciplina, todos estão dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Se você quer chegar no topo, se você quer manifestar seus sonhos, se você quer viver a vida que Deus preparou para você, você precisa se forçar a ser consistente até que isso vire sua natureza. Não tem outro caminho. Qual versão de você está esperando do outro lado dos 90 dias de consistência forçada? Pensa nisso. Quem você vai ser quando disciplina for tão natural quanto respirar? Que portas vão se abrir quando você vibrar realização? Que vida você vai criar quando seu subconsciente estiver reprogramado para terminar tudo que você começa? Essa versão de você já existe. Ela está apenas esperando você fazer a ponte através da consistência. E aqui está a verdade final. O topo não é um lugar, é uma frequência. Quando você ouve falar de pessoas no topo, você acha que elas estão num lugar diferente do seu, mas não estão. Elas estão vibrando numa frequência diferente da sua. A frequência da disciplina, a frequência da consistência, a frequência da realização. E quando você muda sua frequência através da reprogramação do subconsciente, você chega no topo automaticamente. Porque o topo não é onde você está fisicamente, é quem você é energeticamente. É a vibração que você emite, é o paradigma que você instalou. Bob Proctor sempre dizia: mude de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Você não muda a vida e espera que sua mente mude.
Você muda a mente e a vida muda como consequência. Você reprograma o subconsciente através da consistência forçada e a realidade externa se reorganiza para combinar com a realidade interna. É sempre nessa ordem, sempre de dentro para fora, sempre da vibração para a manifestação, sempre do paradigma para o resultado. E quando você entende isso, quando você realmente entende que tudo começa com você reprogramando sua frequência através da disciplina consistente, você para de procurar soluções externas, você para de culpar circunstâncias, você para de esperar que algo mude lá fora, e você começa a trabalhar no único lugar onde mudança real acontece, dentro de você, no subconsciente, na vibração, no paradigma. A regra dura é como subir uma montanha. Cada passo é difícil, mas cada passo te coloca mais perto do topo, onde a vista muda tudo. E quando você chega no topo, quando você olha para trás, você percebe que cada momento de disciplina valeu a pena. Você não está se forçando a ser consistente para sofrer. Você está se forçando a ser consistente para se libertar. Para se libertar dos paradigmas que te limitam, para se libertar da versão de você que desiste, para se libertar do ciclo de inconsistência que te persegue há tanto tempo. E agora, quando você olha para trás, percebe que cada ponto que eu compartilhei se conectou perfeitamente. Você entendeu sobre o paradigma da inconsistência e como ele foi instalado. Você entendeu sobre a lei da vibração e como sua frequência determina o que você atrai. Você entendeu que forçar consistência não é sofrer, é reprogramar. Você aprendeu sobre os 90 dias e porque esse é o tempo mínimo para quebrar um paradigma profundo. Você conheceu o exercício do espelho e como ele instala uma nova identidade. Você descobriu que quando você muda a vibração através da disciplina, a lei da atração é ativada automaticamente. E você entendeu que a regra dura da consistência forçada é a única que realmente importa, porque sem ela, nada mais funciona. Agora você tem o mapa completo, você tem o conhecimento, você tem as ferramentas, você tem os princípios. A única pergunta que resta é: você vai aplicar? Você vai começar amanhã de manhã? Você vai olhar no espelho e declarar quem você está se tornando? Você vai forçar consistência por 90 dias, mesmo quando sua mente gritar para você parar? Porque se você fizer isso, se você realmente aplicar o que aprendeu aqui, tudo na sua vida vai se encaixar. Não porque eu prometi, mas porque é lei. Lei da vibração, lei da atração, lei universal. Física mental. E leis não falham, elas funcionam com precisão matemática. Você muda a frequência, o universo muda a resposta. Simples assim. Bob Proctor passou a vida inteira ensinando essas leis porque ele sabia que elas funcionam para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer momento. Não importa onde você está agora. Não importa quantas vezes você tentou e falhou antes. Não importa quantos paradigmas limitantes você carrega. Tudo pode mudar em 90 dias se você aplicar consistência forçada. Tudo. Sua vida financeira, seus relacionamentos, sua saúde, seu propósito. Tudo. Porque quando você reprograma o subconsciente através da disciplina consistente, você não muda apenas uma área, você muda sua frequência inteira. E quando sua frequência muda, tudo ao seu redor precisa mudar para combinar. É inevitável, é automático, é lei. E você está a uma decisão de distância de ativar essa lei a seu favor. A decisão de começar, a decisão de se comprometer, a decisão de forçar consistência por 90 dias, não importa o que aconteça. Essa decisão muda tudo, porque essa decisão muda sua vibração imediatamente. No momento em que você decide de verdade, você já mudou. Você já se tornou outra pessoa, e essa nova pessoa atrai uma nova realidade. Então decide agora, não amanhã, não depois. Agora, decide que você vai ser consistente, decide que você vai reprogramar seu subconsciente.
Decide que você vai vibrar na frequência do topo. E então age. Amanhã de manhã, em frente ao espelho, você começa. E você não para até completar os 90 dias. E quando completar, você vai olhar no espelho de novo e não vai reconhecer a pessoa olhando de volta. Porque você vai ter se tornado alguém completamente diferente. Alguém que vibra disciplina. Alguém que termina o que começa. Alguém que vive no topo. E tudo ao seu redor vai refletir isso. Porque você mudou a frequência. E quando você muda a frequência, tudo se encaixa. Compartilha isso com alguém que precisa entender que consistência é reprogramação de frequência, não teste de força. Alguém que está lutando, alguém que está desistindo, alguém que precisa saber que tem esperança, que tem solução, que tem um caminho. E esse caminho é a regra dura da consistência forçada. 90 dias, 3 meses, um trimestre. É tudo que separa você da vida que você sempre quis. Então, qual ensinamento de Bob Proctor sobre disciplina mudou sua vida? Ou qual vai mudar a partir de agora? Deixa aqui embaixo nos comentários. Conta pra mim qual ponto te impactou mais. Qual verdade acertou mais fundo. Porque quando você escreve, quando você declara, você está ativando ainda mais a reprogramação. Você está solidificando o aprendizado. Você está aumentando a vibração. Então, deixa seu comentário, deixa sua marca, deixa sua declaração de que você vai aplicar, de que você vai mudar, de que você vai se forçar a ser consistente até que tudo se encaixe. Porque vai se encaixar, com certeza. É só uma questão de você manter a frequência, de você sustentar a disciplina, de você completar os 90 dias. E quando você completar, volta aqui e conta pra gente como foi. Conta o que mudou. Conta quem você se tornou, porque sua transformação vai inspirar outras pessoas. E quando você inspira outras pessoas, você eleva ainda mais sua própria vibração. É um ciclo de abundância. É a lei da vibração operando na sua vida e na vida de todos ao seu redor. Você está pronto? Então vamos junto. 90 dias. Consistência forçada. Frequência de disciplina. Mentalidade de topo. Tudo se encaixando. Começando amanhã. Começando agora. Esse é seu momento. Esse é seu chamado. Essa é sua regra dura que vai te levar para o topo. E você vai chegar, porque você decidiu. E quando você decide de verdade e age com consistência, o universo não tem escolha a não ser entregar. É lei, e lei funciona sempre.